Eu quero compartilhar uma palavra hoje sobre reconstruir em tempos difíceis. Irmãos, reconstrução é um grande desafio. Primeiramente, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Sim ou não? Construir, você pega algo mais ideal. Você pega algo do zero. Reconstrução, muitas vezes você tem que quebrar, você tem que tirar para depois refazer. Então, reconstrução é um grande desafio. Reconstrução é muito mais difícil do que construir. Quer um exemplo? Quem já fez mudança aqui mais de 2 vezes? Quando você monta o guarda-roupa a primeira vez, é perfeito. Tem um molde, todo bonitinho. Quando você desmonta e monta, já fica mais ou menos. Quando você desmonta e monta, na terceira vez o negócio está assim, né? Não é? O que precisa? Você precisa às vezes pôr uma cola, precisa ou fazer um furo novo, ou você precisa colocar uma base nova. Reconstrução é muitas vezes mudar aquilo que já está há muito tempo e precisa ser reestruturado, fortalecido, né? E esse é o grande desafio de reconstruir. Porque, irmãos, reconstruir é mais ou menos você trocar a roda do carro andando. Parar tudo, se você tem um tempo para parar, está tudo bem. O grande desafio é quando você precisa fazer algo em movimento. Isso é muito parecido com uma reconstrução. Porque quem já reformou a casa, trocar piso morando na casa é uma loucura. Mas às vezes é necessário, você não tem outra casa para morar, tem que ser assim mesmo. Então a reconstrução é um grande desafio. E a reconstrução, ela fala sobre a gente reavaliar nossos fundamentos, nossos valores, nossos princípios. Porque quando nós estamos reconstruindo, irmãos, nós reavaliamos, por que eu vou na igreja? Por que eu estou casado? Por que eu tenho uma família? Por que eu sou generoso? Por que eu acredito na igreja? Por que eu acredito na família? Quando nós estamos reconstruindo, nós fazemos todas essas reavaliações. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês essa palavra. E eu quero usar o exemplo de Neemias. Quem conhece a história de Neemias? O tio até acabou de ler um versículo, nem sabia que ele ia ler. Mas Neemias, ele tinha um sonho. E o sonho dele era reconstruir os muros da nação. O sonho dele era reconstruir os muros de Jerusalém. E muros, eles falam de limites. Muros falam de proteção. E diante disso, quando ele recebe a notícia que está desestruturado, estão sem muros, há uma indignação no coração de ele querer fazer parte de uma construção, de um recomeço, de um ajuste. Então, diante de tudo isso, nós vemos, que ele vai até o rei Artaxerxes, nome bom para pôr no filho aí, Artaxerxes, o rei persa, e ele era o copeiro do rei. Sabe o que é um copeiro? Copeiro para nós parece alguém que trabalha na cozinha, né? Simples. Mas naquele tempo, o copeiro era alguém de confiança, porque era aquele que cuidava da taça do rei. Era aquele que antes do rei tomar um vinho, ele era o cobaia, vamos dizer, ele tomava para ver se não acontece nada. Se não aconteceu nada, o rei toma. Mas ele tinha uma posição de confiança, porque ele estava lá para proteger o rei. Então ele chega até o rei e fala, a minha nação está passando por isso, e há uma indignação, eu quero fazer parte disso. Então o rei persa, Artaxerxes, libera ele, e ele vai fazer parte dessa construção. Irmãos, para nós reconstruirmos aquilo que está com problema, a primeira coisa a gente tem que se posicionar. Neemias, ele estava num momento bom da vida dele, ele estava trabalhando, ele estava lá, era alguém de confiança, mas ele não ficou normal ou indiferente diante de uma situação difícil ou de uma situação adversa. E isso nos ensina algo, porque para reconstruir precisa muita força de vontade, para reconstruir precisa de disciplina, para reconstruir precisa de determinação. E talvez você entrou aqui hoje, há alguma área da sua vida que precisa de reconstrução. O seu casamento, o seu trabalho, a sua vida financeira, o seu ministério, tantas outras coisas. E o que nós aprendemos com isso? Precisa ter determinação. Talvez algumas situações foram abaladas. Neemias também estava passando por uma situação de abalo. Mas o que ele faz? Posicionamento. Nós estamos no ano de posicionamento. Então, diante disso, nós precisamos aprender. Neemias, ele se posicionou. Ele não ficou indiferente diante de uma situação difícil, diante de uma necessidade. O que ele faz? Ele se posiciona. E nessa manhã eu quero te convidar a se posicionar. Assim, olhando para Neemias, alguém que se posicionou num momento difícil, se posicionou e ficou indignado numa situação adversa. Por isso ele é um canal. Irmãos, fazer algo quando está tudo pronto, montado, só vir aqui, ok, é lindo, todo mundo faz isso. Neemias chegar depois dos muros prontos e falar, nossa, muito bom. Ou chegar para criticar, qualquer um faz isso. Mas o que Neemias faz? Eu quero fazer parte dessa obra. Irmãos, quando tudo está pronto, todo mundo quer estar. Mas trabalhar, nem todo mundo quer. E Neemias, ele se posiciona.
Ele pede então para o rei, fala, eu preciso ir, me libera. Então o rei Artaxerxes libera ele, ele vai até lá com um propósito. Qual o propósito? Reconstruir os muros. E reconstrução, irmãos, fala de algo físico, mas fala também de valores. Quais são os valores, quais são as áreas que nós precisamos de reconstrução? E mais uma vez eu te digo, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Porque construção fala de algo ideal, reconstrução fala de corrigir o que está errado para fazer algo novo. Então vamos ver, olha o que diz sobre a história de Neemias, Neemias capítulo 2, versículo 10. Nomes bons aí para os filhos, Sambalate, o Horonita, que era o governador de Samaria, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas, né? Quando ouviram que alguém havia chegado lá, tinha interesse de cuidar ou de se preocupar com os israelitas. E diante disso, nós vemos aqui um momento de oposição. Tem alguém que não ficou feliz com alguém interessado em fazer o bem, alguém interessado em fazer algo que edificava. Aí eu te pergunto, irmãos, nós vamos parar todas as vezes que alguém criticar ou alguém contrariar a gente? Se Neemias fosse alguém que não tivesse na base, não tivesse com propósito, não tivesse disciplina, aqui ele já parava lá, tá vendo? Estou tentando fazer, olha lá, já estão me criticando. Irmãos, o que nos paralisa? É o que os outros pensam a nosso respeito? Aqui nós vemos que eles ficaram irritados, eles não se alegraram com alguém interessado em fazer uma reconstrução ou edificar algo. E diante de tudo isso, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Nós vamos paralisar por isso? Reconstruir fala de ajustes. Reconstruir fala de organizar, fala de trazer de volta valores. Reconstruir os muros fala de limites, fala de proteção. Mas diante disso, que era algo lícito, algo bom, há alguém que não se interessa, há alguém que está triste com essa situação, há alguém que está incomodado em ver Neemias fazendo aquilo que deveria ser feito. Eu quero passar alguns pontos que nós aprendemos no livro de Neemias, porque nós estamos no ano de posicionamento, e posicionamento requer mudanças, posicionamento requer maturidade, posicionamento requer decisões. Nós não somos perfeitos, irmãos, ninguém aqui, mas há níveis que nós precisamos se posicionar. Reconstruir, então, primeiramente em tempo de pressão. Nós vemos aqui que há uma oposição. Oposição onde Sambalate lá, né? E Tobias, eles não se alegram com aquilo. Mas isso não para Neemias. Mas olha o que diz Neemias 4, versículo 1 e 2. Isso nos ensina a reconstruir em tempo de pressão. Irmãos, a vida que nós vivemos tem pressão na escola, tem pressão no trabalho, tem pressão em casa, tem pressão na família, tem pressão na igreja, tem pressão. A pressão ou nos faz crescer ou nos faz desistir. Reconstruir em tempos de pressão. Olha o que diz Neemias 4, 1 ao 2. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Irmãos, o que nós vemos diante disso? Alguém fazendo chacota, alguém ironizando. Será que eles vão conseguir? Irmãos, o que nós aprendemos com isso? A nossa vida não é diferente. Há momentos que a gente está empolgado e vai vir gente para querer destruir o nosso sonho. Ou vai vir para contrariar. E está tudo bem. Eu vou parar por causa disso? Deixa eu te perguntar algo. Neemias parou por causa disso? Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Qual que é o propósito que nós estamos vivendo? Qual que é a motivação do que nós fazemos? É aplauso? Se for isso, o dia que não aplaudir, a gente para. A motivação que nós estamos fazendo é dinheiro? Se for isso, o dia que não tiver dinheiro, a gente para. Qual que é a motivação do nosso coração? Por que eu vou na igreja? Porque trazendo para a realidade esse texto, vamos trazer para nós. É mais ou menos chegar assim e falar: você, Marco, indo para a igreja? Certeza, eu conhecia você. Você, Marco, pleno 2024, querendo adorar a Deus.
Era exatamente isso que Sanbalat estava fazendo com Neemias, com o povo judeu, né? E ainda o quê? Menosprezando esse povo frágil, esse povo que não vale nada. Agora deixa eu te perguntar, irmãos, o que nós fazemos mediante a pressão? Tá bom, vai, você venceu, eu vou desistir. Estou chateado. Olha o que a Bíblia diz, Neemias 4:6. Diz que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Olha lá, nesse meio tempo que estava tendo crítica, nesse meio tempo que estava tendo pressão, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que chegamos à metade de sua altura em toda a sua extensão. Pois o quê? O povo trabalhava com disposição. Irmãos, o que é isso? Propósito e foco. Eles não pararam porque alguém criticou, eles não pararam porque alguém não está feliz. E isso fala sobre reconstruir com propósito. Nós estamos num tempo de reconstrução, nós estamos num tempo de manter valores, continuar com princípios, mas vão se levantar pessoas para criticar, distorcer, levar para o lado pessoal. Agora a grande questão é o quanto que nós estamos alinhados, o quanto que nós somos igreja, o quanto nós somos família, o quanto que nós temos um propósito com Deus, não digo só de igreja local, mas na sua casa. Irmãos, casamento, eu sempre falo isso, casamento é feito de duas pessoas totalmente diferentes. Dificilmente vocês vão concordar. Por que vocês estão casados? Porque vocês concordam? Não, porque um completa o outro. Agora, se você não sabe andar com alguém que não concorda, você não ia estar casado, você não ia estar trabalhando, você não ia estar na igreja, você não ia estar em nenhum lugar, porque lidar com pessoas é desafiador. Agora, a grande questão é identificar quem são as pessoas também. Então, diante de uma pressão, o que Neemias faz com a equipe? Continua trabalhando. Irmãos, não podemos parar de trabalhar. Vontade é o que a gente mais tem. Vontade de desistir é o que a gente mais tem. Mas a grande questão é, para onde nós estamos olhando? Sabe por que Neemias não para? Porque ele está olhando para a direção certa. Ele não está olhando para o que as pessoas estão dizendo. Ele não está olhando para quem está provando eles são pessoas. Mas ele está olhando o quê? Para o Senhor. Sabe o que faz a gente continuar? Quando eu levo meus olhos para o lugar certo. Além de construir impressão, tempos de pressões, né, reconstrução, nós também precisamos reconstruir em tempos de ataque. Olha o que diz Neemias 4:8. Neemias 4:8 diz: todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Tinha pessoas mal intencionadas assim, como hoje também existe, irmãos, não se iluda. No trabalho, em todo lugar tem. Mas a grande questão é, qual que é o propósito que nós estamos fazendo? Porque a Bíblia diz que todos estavam planejando atacar, porque não havia alegria. Não havia alegria na edificação, porque muro fala de edificação. E edificação fala de algo bom. Então todos juntos se planejavam para o quê? Para atacar Jerusalém e falar, não vamos permitir isso. Não vamos permitir que eles se alegram. Eles estavam incomodados com a alegria de Jerusalém. Mas a grande questão, irmãos, é que toda vez quando a unidade se vai, a confusão reina. Onde não tem unidade tem confusão. Por quê? Porque tudo a gente leva, não, é isso, quando você está ofendido, você já fecha seu coração. É muito difícil lidar com pessoas ofendidas, porque você fala algo, acha que é pessoal, não é pessoal. Nós precisamos aprender a lidar com a igreja. Eu falo isso a nível de família, igreja, ministério, tudo, irmãos. Irmãos, nós estamos reunidos todos os dias, louvor. Lidar com pessoas do louvor não é fácil. Nós precisamos saber lidar com as pessoas dos ministérios não são fáceis. Mas se nós não soubermos ser contrariados, não soubermos falar, não é assim, está tudo bem. Agora, quando a unidade vai embora, a confusão reina. Por quê? Porque falta unidade. Olha o que Neemias 4:9 diz. Enquanto todos estão planejando atacar, todos estão querendo causar confusão, olha o que diz. Nós, porém, o quê? Fizemos o quê? Oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Irmãos, olha que interessante que esse texto nos ensina. Ele fala sobre algo espiritual e fala sobre algo natural. Ele fala sobre oração e fala sobre ação. Nós oramos, mas nós também tivemos a atitude de colocar guardas lá para proteger. Por quê? Porque era um momento também de lutas, de guerras. Então isso é interessante nos ensinar, porque não é só oração, estou orando há 30 anos. Tá bom, mas qual a atitude que você está tendo de mudança mediante essa oração? Oração é importante, mas sem ação ela é invalidada. Ai Deus, muda o meu filho, mas todo dia você fala, você não presta, você não vai dar em nada. Será que Deus que precisa mudar o seu filho ou Deus precisa mudar você? Deus, muda o meu casamento. Mas qual que é a sua atitude? Ai Deus, eu não sei porquê. Eu estou orando pela minha família faz 30 anos e nada muda.
Será que as pessoas estão vendo em nós que vale a pena servir a Jesus? Então, no meio de uma pressão, no meio de desafios, no meio de ataque, qual tem sido a nossa atitude? Sim, tinha ataque aqui, mas qual que é a ação? Bateu, vou bater de volta? Não é isso que a Bíblia ensina. Então, Neemias, ele continua no propósito, continua construindo, mas em oração e guardando, colocando guardas. Por quê? Porque também tinha a questão natural. Algo que nos ensina também nesse texto, irmãos, ensina a reconstruir em tempo de intimidação e medo. Muitas vezes vão se levantar problemas, situações. E olha o que diz Neemias 4:11. Já quero te dar um desafio. Eu ia mandar no grupo, mas já vou falar aqui. A partir de amanhã nós vamos começar 7 dias de jejum e oração com a liderança. Eu quero convidar toda a igreja a estar orando e jejuando nas suas casas, separa um tempo. E o desafio que eu vou lançar para os líderes, não mandei ainda, vou esperar só o final da palavra de hoje à noite, é ler Neemias. Neemias tem 13 capítulos. Dá 2 capítulos por dia e no último dia 1 capítulo. Por quê? Porque Neemias fala sobre reconstrução, fala sobre valores, fala sobre princípios, fala sobre equipe, fala sobre unidade. Então o nosso desafio também vai ser esse. Então quero te convidar a todos a estar lendo Neemias, 2 capítulos por dia, estar orando e jejuando. Separa um tempo. Separa um tempo, ou faz o jejum de uma refeição, ou fala, esses 7 dias não vou comer açúcar, ou vou ficar só nos legumes, alguma coisa. Faz um propósito com Deus intenso. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, reconstruir em tempos de intimidação e medo também, irmãos. Olha o que diz Neemias 4:11. Os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Irmãos, é difícil você trabalhar quando você sabe que tem alguém te perseguindo. É difícil você trabalhar quando sabe que alguém quer te destruir. Mas o que Neemias faz? Neemias continua trabalhando, está focado. Olha o que diz o versículo 16 e 17. 4, 16 e 17. Diz aqui, naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. E aqueles que transportavam o material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. Irmãos, às vezes a gente fala, eu parei porque está difícil. Qual que tem sido a nossa desculpa? A Bíblia diz que enquanto um levava o material aqui, a arma ia na outra mão. Ou seja, nada foi desculpa para eles pararem. Qual tem sido a minha e a sua desculpa para parar? Porque aqui há um tempo de intimidação, de medo, mas eles continuam. Porque eles tinham um propósito, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não estavam fazendo para homem, eles não estavam fazendo para o povo aplaudir. Eles estavam fazendo para Jesus, para Deus, né? E esse é o grande desafio, diante de pressão, de intimidação, de medo. Qual tem sido o nosso posicionamento? Neemias também nos ensina a reconstruir no tempo do engano. O que é o engano? Aquele momento que fala, será que eu estou certo? Será que está certo isso? Será que eu preciso parar? Olha o que diz Neemias capítulo 6, versículo 2. Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha e vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Irmãos, olha para o seu irmão e diga assim, nem tudo que parece bom é bom. Aqui parece não um tempo de paz. Olha lá, que eles são gente boa demais. Eles se arrependeram, eles mudaram. Agora eles querem encontrar a gente porque querem ser amigo. Mas diante disso, nós precisamos ter discernimento do que é bom, do que não é bom. Do que é de Deus, do que não é de Deus. Aqui, eles continuam construindo, reconstruindo no tempo do engano. Que engano? Tentando enganar eles, tentando mudar, tentando distorcer. Mas nem tudo que parece bom é bom. Tome cuidado com oportunidades ou estratégias que vêm. Uau, que oportunidade da vida, que muitas vezes está te tirando o propósito. Nem tudo que parece tão bom assim é bom. Às vezes as distrações, elas vêm para tirar o foco. Às vezes as distrações vêm para tirar o propósito. Ah, agora está tudo bem, você baixa a guarda. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eles baixariam a guarda e seriam destruídos. Olha aqui que o texto de Neemias, capítulo 6,
versículo 3 e 4 diz: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou trabalhando, estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Irmão, você já viu que muitas vezes por que a gente cai no pecado? A primeira vez te chama para uma oportunidade ilícita: não, sou crente. A segunda vez: ah não, eu sou crente. A terceira vez: ah não, eu sou crente. A quarta vez: tá bom, vai, já que você está insistindo tanto, vamos lá. Muitas vezes a gente cai no pecado pela insistência. Muitas vezes a gente muda princípios pela insistência. A Bíblia diz que por 4 vezes eles mandaram e convidaram e tentaram fazer isso, mas era um engano. E pelas 4 vezes Neemias faz o quê? Não posso, estou atarefado, tenho um propósito, estou trabalhando, tem algo maior para a minha vida. Isso nos ensina algo, irmãos, é manter foco, permanecer, persistir, não se dispersar. Se Neemias para de olhar para o propósito e olha para isso, ele para. Se ele olha para esse problema, ou se ele olha para essa situação, ele dispersa, ele para de fazer o propósito de Deus. E muitas vezes é isso que nós fazemos, nós paralisamos, porque nós paramos de olhar para Deus e olhamos para as situações. Então nós precisamos aprender a reconstruir também em tempos de engano. Tempos de oportunidades que parecem boas, mas não são boas. Tudo isso nos ensina algo, irmãos. A Bíblia também nos ensina, irmãos, a reconstruir em tempos de acusação e calúnia. Quantos aqui já foram injustiçados? Muito mais gente, com certeza já foi injustiçado. Agora a grande questão é, ou você se torna uma vítima diante da injustiça, ou você cresce ainda mais com essa injustiça. Porque injustiçado todo mundo vai ser, irmão. Você não é escolhido, você não é preferencial, não. Ah, eu fui injustiçado. Irmão, todo mundo já foi injustiçado. Agora a grande questão é, ou eu tomo um posicionamento e falo, isso não vai me abalar, ou você se fecha e para. Olha o que o texto diz. Neemias capítulo 6, versículos 5 e 6. Praticamente estamos lendo a Bíblia toda. Na semana quase não vai ter muita coisa para ler. Brincadeira, lê tudo. Então, na 5ª vez, lembra que eles já tinham chamado 4 vezes? E as 4 vezes Neemias falou, não posso, estou atarefado, estou num propósito. Então, na 5ª vez, Sambalat enviou um mensageiro com a mesma mensagem, e ela tinha à mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, estão falando aí, fiquei sabendo, uma pessoa me procurou, e Gesem diz que é verdade, estão dizendo aí que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, estão dizendo aí, falaram, você está na iminência, está no propósito, está envolvido em se tornar o rei deles. Está encarregado. Irmãos, diante de situações assim, é muito difícil a gente permanecer, porque às vezes a gente está tão empolgado, trabalhando, e vem alguém e joga um balde de água fria, ou vem alguém e distorce o que nós estamos fazendo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Um momento de acusação, calúnia. Neemias tinha um coração correto. Neemias está trabalhando. Neemias está dando o melhor. Neemias está pensando no propósito. Mas tem gente que não está feliz. Chega o quê? Olha lá. Quer se aparecer. Olha lá. Quer fazer isso. Irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender aqui. Para com esse negócio de falaram. Estão falando. Ah, falaram, mas não vou falar quem foi. Muitas vezes a gente cai nessas coisas e muda o propósito. Neemias não se preocupou com isso não. Falou, vamos seguir a vida, não é isso não. Irmãos, quem começa com esse tipo de conversa, fiquei sabendo aí, estão falando, é instrumento do diabo. Porque, isso não edifica nada. Ou vamos resolver ou não resolve. Ah, eu estou sabendo, falaram. Não dá para ser assim. Olha o que o versículo 9 diz. Neemias 6:9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, agora, pois, fortalece as minhas mãos. Irmãos, tinha um propósito, é desanimar, um propósito, tirar o foco, um propósito, é parar de estar empolgado, trabalhar e ficar lá. Não vai dar. Mas o que Neemias faz? Não permito isso, não vai acontecer isso, porque eu tenho um propósito, tenho um chamado, Deus está fazendo, não são pessoas. Então aqui há um propósito, irmãos, mesmo diante de acusação, calúnia, continuar.
E por último, nós precisamos aprender a reconstruir em tempos de distorção. Olha o que o versículo Neemias, capítulo 6, versículo 9 ao 14 diz. Vamos ler todo esse texto. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, agora, pois, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava confinado em sua casa. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Irmãos, por que aqui é um tempo de distorção? Porque parece legal, né? Alguém chega para você, alguém até que você conhece, alguém que chega e fala, não, é o seguinte, eu vim aqui para a gente ir para o templo orar. Vamos para o templo orar, vamos se fechar as portas e estar no templo. Por que isso seria um pecado, irmãos? Porque Neemias era um sacerdote? Não, quem entrava no templo naquele tempo era o sacerdote. Então isso se tornaria um pecado e um motivo para falar contra Neemias. Então Neemias, ele não cai nessa distorção e ele não é iludido a fazer algo que ele não deveria fazer. Nós precisamos ter essa sensibilidade de entender o propósito e o momento de cada coisa. Por muitas vezes um convite parece algo bom, mas muitas vezes está te tirando o propósito. Muitas vezes estratégias, elas vêm para tirar o propósito da edificação. Aqui Neemias está recebendo um monte de convite, oportunidades, estratégias, para quê? Para ele pecar contra a palavra do Senhor, para ele fugir do propósito de Deus, para ele desistir. Tudo isso era tendencioso, tudo isso era de forma maldosa, para ter motivos que falar, tá vendo? Neemias não vale, Neemias não pode, Neemias não merece. Então, diante de tudo isso, irmãos, o que nós aprendemos? Qual que é o nosso posicionamento num tempo de reconstrução? Neemias, ele tem discernimento diante de tudo isso e ele rejeita as oportunidades, as situações, as coisas que pareciam boas para o coração dele, ou até favoráveis. Irmãos, reconstruir o templo o muro não era uma tarefa fácil. Tinha trabalho, tinha tempo, tinha investimento, tinha esforço. Neemias, ele poderia ter trocado tudo isso por oportunidades que apareceram. Mas a proposta dele não era apenas mostrar que ele construiu um muro aqui, muro de Neemias, inauguração. Não é sobre isso. Mas era sobre a edificação de Jerusalém. Isso fala da motivação. É por isso, quando nós estamos na motivação certa, nós não caímos em ciladas. Você já viu pessoas que caíram em golpes absurdos, que depois você olha e fala, como que a pessoa caiu num golpe desse? É porque às vezes você está tão cego em querer ganhar, que você não percebe os riscos que está tendo naquilo. Com todo o respeito, não fique chateado comigo que você já caiu, mas é um aprendizado. Deposita R$100 e ganha 3 mil no Pix. Irmãos, aonde isso é real? Mas por que muitos caem? Porque ele está tão cego em querer ganhar que ele não vê que ele está perdendo. Todo mundo que só está interessado em ganhar, ele não vê o risco. Isso é um perigo. Porque quanto mais nós estivermos gananciosos em, eu preciso aparecer, eu preciso reconhecimento, eu preciso de aplauso, eu preciso disso, eu esqueço do propósito da motivação. Eu falo isso em todas as áreas, irmãos, no casamento. Por que tem muito casamento acabando? Mulher não honra. Será que é a sua mulher que não te honra ou você não valoriza ela? Meus filhos não me honram. De fato, isso infelizmente existe muito hoje nesse tempo moderno. Mas o quanto que nós como pais honramos nossos filhos também? Filhos, meu pai não me dá valor. Mas quanto que você dá valor nos seus pais? Irmãos, a gente tem muita tendência
de valorizar aquilo que é de fora. A família dos outros é melhor, o trabalho do outro é melhor, a igreja do outro é melhor. Por quê? Porque nós não temos envolvimento, nós só olhamos de fora. Irmãos, qualquer banda que você vê aí na internet vai ser melhor que a nossa, porque você está sendo superficial. Para mim, a melhor banda é Adoração Local. Por quê? Porque quem eu ando, eu conheço as pessoas, eu sei do caráter, eu sei o quanto que eles pagam preço. Vale muito mais do que qualquer banda famosa. Para mim, a melhor palavra não é onde é pregado lá fora, são os irmãos que pregam aqui. Por quê? Porque eu conheço eles, eles andam junto. É muito fácil você admirar quem você vê de longe. É difícil você admirar quem você anda junto. Por isso nós precisamos reconstruir. E reconstrução fala de valores. Na nossa casa. Eu falo casa também, irmãos, porque às vezes a gente pensa só igreja. Não, na nossa casa também. No nosso ministério, na nossa família, no nosso trabalho. Às vezes fala, meu chefe não presta. Você já parou para agradecer que até por causa dele você está tendo um salário no mês? A gente é muito bom em reclamar, irmãos. A gente é muito bom em ver problema, mas a gente é muito difícil de agradecer. Por isso a gente precisa de reavaliar. E reconstrução fala de reavaliar valores. Por isso eu quero te convidar nesse momento, você colocar diante de Deus quais são as áreas da sua vida que precisam de uma reconstrução. Eu queria convidar a banda já. Mas quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos de um posicionamento? Irmãos, às vezes a gente tem muita facilidade de pegar e falar, o fulano fez isso, o irmão fez isso, mas e nós? Não estou dizendo que as pessoas não vão errar conosco, mas é muito mais fácil a gente olhar para as pessoas e sempre achar culpado. Mas e nós? Diante de situações difíceis, diante de um momento de contrariação, de ser contrariado, no momento de dificuldade, no momento de injustiça, como que nós agimos? Começando em mim, em vocês, na família. Por isso, irmãos, Neemias nos ensina uma lição muito grande. Nada paralisou o propósito. O que tem paralisado o propósito do seu casamento na sua vida? Não quero mais casar. O que tem paralisado o propósito de ser família? Não quero ter filho porque filho dá trabalho. Irmãos, eu não vou mais na igreja porque a igreja eu conheço, é tudo igual. Irmãos, essa motivação está errada. Ou nós venhamos ser como Neemias, ainda acreditar que vale a pena, ou nós vamos ser como Sambalate. Tudo é motivo para não dar. Quero te convidar nesse momento você fechar seus olhos, colocar sua vida diante do Senhor.